Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos e pesquisas do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa em nova edição, Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como nós sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, para o nosso programa, o tema é dentro do livro dos Espíritos, a reencarnação, ou seja, vidas passadas. E na questão 166 deste O Livro dos Espíritos, que, para quem não sabe, é a primeira obra do Espiritismo, que é Dois Espíritos. Allan Kardec faz as perguntas e os espíritos superiores dão as respostas. E hoje, como dissemos, a partir da questão 166, em estudo, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida terrena, como pode ela acabar de depurar-se? Esta é a pergunta. E os espíritos respondem sofrendo a prova de uma nova existência, mostrando que, por mais longa que seja a nossa ou a existência de um ser aqui na Terra, de um espírito reencarnado, de um homem, de um indivíduo, em uma só existência, não podemos alcançar a perfeição. É inteiramente impossível. Ninguém pode ser anjo, arcanjo, em apenas uma vida, mesmo que ela se prolongue a 200 anos, a 300 anos, a 4 séculos, a 5 séculos e até mesmo a 10 séculos, se a vida aqui na Terra durasse isso tudo. Como poderíamos atingir a sabedoria de um Sócrates, de um Platão? Como poderíamos alcançar, não é, as virtudes de um Francisco de Assis, como exemplo, outro grande exemplo de um Chico Xavier, que foi um dos grandes espíritos aqui reencarnados, apóstolo do Espiritismo? Como poderíamos alcançar a caridade, não é? A generosidade de uma Madre Teresa de Calcutá ou de uma irmã Dulce, que foram aqui espíritos reencarnados e que deram grandes exemplos de verdadeiros cristãos, e outros mais que nós não recordamos. Como poderíamos, numa encarnação só, alcançar essas virtudes, não é? Todas, em apenas uma existência? Aí o Espírito aqui responde, sofrendo a prova de uma nova existência, quer dizer, de uma nova encarnação. E na questão seguinte, que é a 166A, Allan Kardec volta a perguntar: como realiza essa nova existência? Ora, se o espírito retorna em novo corpo, como pode realizar essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: depurando-se a alma, depurando-se, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal, mostrando que os espíritos, todos,
sem nenhuma exceção. Eles são a criação de Deus. E quando Deus cria os espíritos, cria todos a partir do zero. E o espírito não pode atingir a perfeição, que essa é a meta, é o objetivo para o qual Deus cria todos os espíritos. E o espírito não pode atingir a condição de um anjo, de um arcanjo, de toda a pureza, apenas diretamente. Saiu das mãos de Deus e diretamente ele vai sem reencarnar, quer dizer, sem contato com a matéria, mostrando que o espírito, para evoluir, para progredir, se tornar espírito puro, um anjo, ele tem que ter o contato com a matéria. É isso que o espírito está dizendo, depurando-se pela reencarnação ou pelas reencarnações sucessivas, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Nascer muitas e muitas vezes em novos corpos e vem sempre como criança. Ninguém volta como velho, como adulto, ninguém volta como um garoto, como uma garota, volta no seio de uma senhora, de uma mulher, através da concepção das duas células, masculina e feminina, que ocorre esse fenômeno biológico no ventre, ou seja, no útero da mulher, que o útero da mulher é a câmara de materialização, ou seja, de reencarnação dos espíritos para retorno, para voltar através dela. Não é? E então nós temos aí que o espírito reencarna muitas e muitas vezes para progredir, para evoluir. O que não fez numa encarnação, fará na outra. E assim de encarnação em reencarnação, até ele atingir a perfeição em sabedoria, em intelectualidade, em genialidade, de inteligência e nas virtudes de um verdadeiro anjo. Esse é o objetivo da reencarnação. E bora para a questão seguinte. Dentro de vidas passadas, pluralidade das existências, as reencarnações, e na pergunta número B, ainda um desdobramento da questão 166, Kardec pergunta: a alma passa então por muitas existências corporais? O espírito responde: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário, quer dizer, aqueles que negam, aqueles que combatem a reencarnação, eles estão combatendo o próprio Deus. Estão combatendo as leis do nosso Pai Celestial, porque é o Pai que quer que os espíritos reencarnem, não é? Então toda e qualquer criatura humana, toda e qualquer religião, toda e qualquer crença religiosa que combater a reencarnação está combatendo as leis de Deus. Estão fazendo oposição direta, frontal, ao próprio Deus que criou a lei do retorno, a lei do renascimento. E Allan Kardec, esse mesmo que faz a pergunta, ele mentalizando, estudando bem, não é? E encontrando os fundamentos lógicos da reencarnação, além de ser a reencarnação há muitos e muitos séculos, comprovada através de fatos, não é? De fatos, Allan Kardec criou uma sentença, um aforisma em torno da reencarnação. Ele diz, nascer
morrer e renascer, e progredir continuamente, tal é a lei, mostrando que sem a reencarnação não há progresso. Jesus foi inimigo da reencarnação? Não. Jesus ensinou a reencarnação. Isso apenas para reflexão das crenças religiosas que combatem a reencarnação, alegando que é crença de Satanás, crença do demônio, ou alegando que é uma invenção de Allan Kardec, ou alegando que é uma invenção do Espiritismo, mas não é. É lei da natureza, não é? E então o próprio Jesus ensinou a reencarnação, criando uma sentença, aliás, bem condicional, condicionando o nascer de novo à salvação. Tanto que ele disse a Nicodemos, o sábio rabino daquela época, ele disse: aquele que não nascer de novo não será salvo. Condicionou a reencarnação à salvação. Quer dizer, aquele que não nascer de novo não ganhará o reino de Deus. E então, dentro do diálogo, que não foi um diálogo se referindo à reforma, né? A mudança, a conversão pelo batismo com água, não foi isso? Como as religiões interpretam. Ele deixou bem claro que o tema, o assunto de Jesus com Nicodemo, nas caladas da noite, conforme fala as Escrituras, o tema foi nascer de novo, vidas sucessivas, reencarnação. E ele disse: Nicodemo, tu és um doutor da lei, tu és um homem sábio, pertences a uma classe de sacerdotes, sábios, rabinos aqui de Israel, e não conhece a lei da reencarnação. Ora, Jesus teve a oportunidade, pelo menos nesse instante, de combater a reencarnação e dizer a Nicodemo que a reencarnação era uma mentira. Mas, ao contrário, ele confirmou a reencarnação, a lei de causa e efeito. E mais adiante, nas próprias Escrituras, que nós devemos consultar, não é? Ele perguntou aos apóstolos dele: quem dizem os homens, quer dizer, os judeus, os hebreus, os antigos da época de Moisés, os da época dos profetas, e os judeus atuais, quem diz ele, quem eu sou? Quem é o Filho do Homem? E um dos apóstolos respondeu: Senhor, uns dizem que tu és Isaías. Isaías já tinha morrido. Outros dizem que tu és Jeremias, Senhor, ou qualquer um dos antigos profetas que voltou. E então Jesus pergunta a Pedro: Pedro, qual é o teu parecer a meu respeito? O que dizes tu acerca de mim, né, da minha pessoa, quem eu sou, o Messias? Aí Pedro disse: Senhor, tu és o enviado de Deus, tu és o Messias, aquele que Deus enviou. Aí Jesus respondeu: bem-aventurado tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te fez essa revelação, mas sim meu Pai que está no céu. Jesus se referia a Pedro, que era médium, e nesse instante Pedro foi atuado, influenciado, não é? Assistido por um anjo que usou Pedro como instrumento e confirmou que Jesus era o Messias, o enviado do Pai Celestial, não é? Então está aí uma prova nesse diálogo de Jesus com os apóstolos, que os apóstolos responderam que ele era a reencarnação de um dos profetas. Está aí
o motivo da reencarnação. Se a reencarnação fosse mentirosa, Jesus teria combatido naquela hora e dito, porque ele não deixava para depois, teria dito aos seus assessores que faziam parte do colégio apostólico: olhe, não ensinem a reencarnação, porque é mentira, é criação dos fariseus. Mas ele não disse isto. Ele confirmou e aproveitou o momento e se referiu a João Batista. Disse: João Batista é o Elias que há de vir. Não foi naquela oportunidade, foi noutra oportunidade que pode ser uma consequência, um prosseguimento dessa passagem do Evangelho. Confirmou que o profeta Elias, morto há mais de 10 séculos, voltou no corpo de João Batista. Ensinou a reencarnação, provou que ele trouxe a doutrina da reencarnação. Se fosse uma mentira, ele teria oportunidade, muitas vezes, de combatê-la perante os discípulos, perante as pregações que ele fazia. E de maneira que nós, conversando acerca da reencarnação, nós vemos aqui, damos continuidade aqui às perguntas de Kardec. Ele diz, pergunta, não é? Se todos contamos muita existência, que os espíritos respondem. Os que dizem o contrário, os que combatem a reencarnação, pretendem manter-vos na ignorância, quer dizer, qualquer que seja a religião, mais poderosa que seja, se condenar a reencarnação, ela quer manter a humanidade na ignorância. É isso que os espíritos respondem. Ninguém sabe por quê, nem para quê, nem o motivo de querer manter a humanidade na ignorância da reencarnação. Ninguém sabe por quê, mas está aqui. Quem é inimigo da reencarnação pretende manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Está aí a resposta dos espíritos a Allan Kardec. E Kardec volta a perguntar: parece resultar dessa reencarnação, desse princípio, que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro? Ou então, que reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender? Kardec volta a perguntar: é assim que nós devemos compreender? Aí os espíritos respondem: evidentemente, sem nenhuma dúvida, toma outro corpo e os espíritos voltam em corpos novos, porque Deus oferece um corpo novo ao espírito que, nas encarnações passadas, cometeu vários crimes, até mesmo se suicidou, não é? Se suicidou, mas Deus não condena ninguém, aí lhe dá uma nova encarnação, como que? Como prova de amor ao seu filho que se suicidou, que Deus é amor, é misericórdia, Deus não condena a ninguém. Por isso é que ele criou a reencarnação. E a reencarnação é o que? É o perdão de Deus à humanidade, é o perdão de Deus aos seres que ele criou. E ele criou os seres para serem anjos. Então não podia botar uma criatura que atirou na cabeça, um suicida qualquer, colocá-lo no inferno e jamais tirá-lo de lá. Então a reencarnação prova o amor de Deus, prova a justiça divina, seu amor, sua misericórdia aos seus filhos, que somos nós. Sem a reencarnação, nada se explica. E com a reencarnação, explica-se o inexplicável, só com a reencarnação. E então Allan Kardec, na pergunta seguinte, pergunta novamente qual o fim objetivado com a reencarnação. Qual o objetivo de Deus ter criado o nascer de novo?
a nova vida, uma nova encarnação. Qual foi o objetivo? Para quê? Com que finalidade? Essa é a pergunta de Kardec e os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Olha aí, expiação quer dizer resgatar um passado de crime, de desobediência às leis de Deus. Aí o espírito, o próprio espírito, escolhe as expiações, escolhe as provações que vem passar aqui na Terra. Uns vêm cegos, além de cegos, vêm surdos, mudos, paraplégicos, porque cometeram muitos crimes contra a lei de Deus. Chama-se a expiação. E em alguns casos desses, vem como prova, porque o próprio espírito tem a liberdade de escolher a nova encarnação, que vai ser apreciada pelo Departamento Universal das Reencarnações. Ele pede e vai ser apreciado se ele pode reencarnar daquela forma. Aí o espírito responde à pergunta de Kardec sobre o objetivo: para que a reencarnação? Aí o espírito superior responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Onde a justiça de Deus? E sem isso, onde a misericórdia de Deus? Então a reencarnação é o perdão de Deus, mostrando a justiça de Deus, que os espíritos reencarnam para progredirem. O que não progride numa encarnação, progredirá em sucessivas, e assim está de volta. E para complementar esse raciocínio dos espíritos, para não esquecermos, Sócrates, Platão, Aristóteles e os maiores sábios da antiga Grécia, 4,5 séculos antes de Jesus, a doutrina deles, a filosofia deles tinha como base a reencarnação. Sócrates achava que era a reencarnação de um grande sábio, e era, pela sabedoria dele. Platão, que era seu discípulo, dizia que os vivos são os mortos que voltam. Os vivos são os mortos que retornam. É a reencarnação. E então Allan Kardec volta a perguntar na questão 168. Ora lá, é limitado no número das existências corporais, quer dizer, tem limites às reencarnações, ou as reencarnações são infinitas, quer dizer, os espíritos nunca vão deixar de reencarnar, chama-se infinito. Aí Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais? Não é? É limitado? É somente 10 encarnações, 20? Ou é infinita a reencarnação? Essa é a pergunta. Ou o espírito reencarna perpetuamente, quer dizer, infinitamente reencarna? Aí o espírito responde: a cada nova existência, quer dizer, cada vez que o homem volta em outro corpo, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas do espírito, não é? Das paixões, dos egoísmos, dos orgulhos, de toda a natureza, do ódio, do rancor. Quando não tem mais nenhuma impureza na alma, olha, aí ele não tem mais necessidade das provas da vida corporal, que pode-se citar como exemplo os anjos. Não reencarnam mais, estão isentos. Jesus, que é um espírito puro, atingiu essa perfeição através dos milênios e milênios das reencarnações, passando por galáxias, mundos, sistemas solares, sistemas planetários. Jesus, não é? E atingiu a perfeição, não veio ao mundo reencarnado. Ele veio, nem veio encarnado, nem veio reencarnado, ele veio em corpo espiritual.
confirmando, ou quem confirma isto é Paulo, o apóstolo, na epístola dele, aproveitando para fazer um aditivo, que Paulo, com seu alcance espiritual, Paulo, na sua grandeza de espírito, ele no capítulo 5 da epístola dele aos Hebreus, ele diz: Jesus, o Filho de Deus, não teve genealogia, não nasceu de homem nem de mulher, não nasceu, não viveu, não morreu e nem ressuscitou. Olha o que é que Paulo diz. Ele foi um Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi uma figura da Bíblia, que era o mesmo Jeová, que era o mesmo Elohim. Era um só espírito com 3 nomes, mas eles não tinham, eles apareciam com a aparência humana ao próprio Moisés e aos profetas da época de Moisés, mas desaparecia logo. Por quê? Porque eles eram seres que Allan Kardec chama agêneres, ou seja, seres reais, espirituais, mas não gerados. A própria palavra agênere, não é? Chama-se não gerado, seres não gerados, mas que têm existência real e que aparecem tem a aparência de um vem corpo espiritual. Dentro desta resposta de Allan Kardec aos espíritos, a cada nova existência, apenas para rememorar e reforçar, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. É uma escada, passa do primeiro degrau para o segundo, para o terceiro, para o quinto, mas vai ter um fim, não é? Desde que se ache limpo o espírito de todas as impurezas morais, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Quer dizer, esse espírito está isento de reencarnação, que foi o caso de Jesus. E esta mesma questão está na questão 112 e 113 desse mesmo livro dos Espíritos. E na outra questão, 226, quando o próprio Kardec diz que o espírito, quando atinge a pureza, está isento de reencarnação em corpo material. Eis aí o que se chama reencarnação. Aí Kardec volta a perguntar: é invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? Ou para alguns é invariável e para outros não? Aí os espíritos respondem: não. Aquele que caminha depressa, aquele que é mais esforçado, aquele que estuda mais, que se esforça mais para fazer transformações morais, praticar as leis de Deus, não é? Pelas sucessivas reencarnações, ele diminui o número de reencarnação em comparação com aquele que é irresponsável. Isso é comparado com um aluno no curso. Existem os alunos mais aplicados, que terminam seu curso dentro do tempo, que depois fazem doutorado, termina dentro do tempo, termina todos os cursos dentro do tempo. Chamam-se os alunos aplicadíssimos. E Jesus foi um deles, sem ter dispensado as reencarnações que ele reencarnou. Então diminui a quantidade de reencarnação. Os espíritos são mais esforçados. E aqueles que são mais irresponsáveis, ao invés de reencarnar 2 milhões de vezes, eles reencarnam 4, 5 ou 6 milhões de vezes. Porque prolonga as reencarnações. Aí o que ele diz aqui: aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra, se livra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Mas o Espírito não está dizendo que é infinito, é quase infinito. E as reencarnações não são infinitas, elas têm um fim, como ele respondeu atrás, quando o Espírito não tem mais impureza,
que a reencarnação é para tirar as impurezas, as sujeiras da alma da gente, aí a gente é espírito puro, não volta mais, mesmo em missão, em qualquer mundo do universo, vem em corpo celeste, vem em corpo espiritual e não em corpo terrestre, reencarnado. Paulo, o apóstolo, alcança essa verdade e ensina isto na epístola dele aos Hebreus. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Volta Kardec a perguntar, o que fica sendo ele? O espírito superior responde, espírito bem-aventurado, puro espírito, isento de reencarnação em corpo material. E então, meus prezados amigos, nós hoje encerramos o nosso programa, que é sobre a reencarnação, ou seja, nascer de novo, vidas passadas. Nós estamos consultando aqui o relógio, porque ele é materialista. E nós hoje encerramos o nosso programa, mas antes citaremos alguns livros que os interessados podem ler, até mesmo pela própria internet, em PDF. Bota apenas uma orientação no Google, Portal da FEB, quer dizer, da Federação Espírita Brasileira, e bota PDF dos livros sobre reencarnação, que lá vai apresentar, e você lê esses livros através da própria internet. E nós vamos citar alguns autores internacionais considerados clássicos do Espiritismo, que ensina a reencarnação. Vamos citar um que não é propriamente espírita, mas é um pesquisador internacional americano. É Brian Weiss, um psicoterapeuta norte-americano, que escreve livros sobre reencarnação, é psicoterapeuta, e já curou muitas pessoas com traumas complexos, lesões no perispírito, problemas esses que vêm de outras encarnações, e através da regressão de memória e pela hipnose ele tem curado as pessoas. É terapêutica as vidas passadas e, além do mais, comprova que nós vivemos muitas vidas. Brian Weiss é americano. E nós vemos aqui também um livro de um brasileiro, A Reencarnação, um pesquisador brasileiro, que há centenas de casos de crianças reencarnadas no Brasil, recordando vidas passadas, com provas incríveis sobre a reencarnação. Crianças que recordam o seu passado. E outro livro também, que apresenta 20 casos de reencarnação de um pesquisador